Se você é mulher, mãe, educadora ou alguém que se importa com o futuro das próximas gerações, este vídeo é especialmente para você. Estamos falando sobre um tema que não pode ser ignorado: o feminicídio e como a educação pode ser a chave para mudar essa realidade. Mas para que essa mudança realmente aconteça, é essencial que cada uma de nós desempenhe o seu papel. Por isso, te convido a se inscrever no canal, compartilhar este conteúdo com suas amigas, familiares e redes sociais, e deixar seu comentário. Cada inscrição, cada compartilhamento e cada comentário são pequenos gestos que fazem toda a diferença na luta contra a violência de gênero e no feminicídio. O conhecimento é uma arma poderosa, e é por meio dele que podemos transformar a sociedade e prevenir a violência antes que ela aconteça. Aqui, vamos explorar como os brinquedos, a socialização de gênero e até mesmo o comportamento aprendido desde a infância influenciam os relacionamentos futuros e, muitas vezes, perpetuam a violência. Então, se você está buscando compreender como podemos prevenir a violência desde os primeiros anos de vida, e deseja ajudar a construir um futuro mais justo e seguro para todos, continue assistindo e se engaje com esse conteúdo. Inscrever-se no canal é mais do que um simples clique, é um compromisso com a mudança. Ao compartilhar e comentar sobre o que aprendeu, você se torna uma voz ativa na educação de todos sobre esse tema tão crucial. Juntos, podemos ser a mudança que queremos ver no mundo e dar o primeiro passo para proteger as mulheres e garantir que nossos filhos cresçam em um ambiente de respeito e igualdade. Agora, vamos explorar como a socialização de gênero desde a infância pode influenciar diretamente os comportamentos abusivos e como podemos mudar essa realidade. Tópico 1: Feminicídio e o impacto da socialização de gênero na infância. Desde os primeiros anos de vida, as crianças são moldadas pela sociedade, especialmente por meio de brinquedos, atividades e interações diárias, que desempenham um papel crucial na formação dos padrões de comportamento que elas carregam para a vida adulta. Quando falamos sobre a socialização de gênero, não podemos ignorar o impacto dos brinquedos e brincadeiras na criação de um ciclo que pode perpetuar comportamentos abusivos. Meninas são incentivadas a brincar com bonecas e a exercer o papel de cuidadoras, enquanto meninos são incentivados a brincar com brinquedos mais agressivos ou competitivos, como carrinhos e jogos de construção. Esses brinquedos não são apenas fontes de diversão, eles são ferramentas através das quais as crianças internalizam normas de gênero que irão guiar suas atitudes e comportamentos futuros. Por exemplo, quando meninas brincam de casinha, não estão apenas aprendendo a cuidar dos outros, mas também absorvendo a ideia de que seu papel na sociedade é ser submissa, cuidadora e muitas vezes dependente. Em contrapartida, os meninos, ao brincarem com brinquedos que estimulam a competição e a agressividade, são levados a associar força e controle como características inerentes à masculinidade. Esses padrões, estabelecidos na infância, podem resultar em relacionamentos abusivos no futuro, pois as crianças crescem acreditando que o controle é uma forma válida de poder, principalmente em relações românticas. O conceito de masculinidade tóxica se desenvolve a partir dessa socialização. Ao longo da vida, os meninos são ensinados a suprimir suas emoções, a não demonstrar vulnerabilidade e a expressar apenas raiva como uma forma de lidar com frustrações. Esse estigma leva à criação de um homem que acredita que demonstrar afeto, carinho ou empatia é coisa de mulher. Isso pode resultar em comportamentos violentos quando esses homens tentam controlar ou manipular suas parceiras. A falta de espaço para a expressão emocional saudável pode transformar um simples desentendimento em um momento de violência, já que a raiva se torna a única válvula de escape. Por outro lado, meninas que crescem sendo ensinadas a cuidar e a ser boas, sem aprender a se impor, podem acabar aceitando o abuso em silêncio, acreditando que essa é a sua função no relacionamento. A feminilidade submissa também é reforçada ao longo da infância, quando as meninas, ao brincarem com bonecas e objetos que simbolizam cuidado e dedicação, internalizam a ideia de que seu papel é servir, agradar e ser dócil. Isso cria uma mentalidade passiva, onde as meninas podem se sentir incapazes de se proteger, de se posicionar em situações de abuso ou até de perceber que estão sendo controladas. O comportamento passivo não se limita apenas à infância, mas se estende para a vida adulta, onde muitas mulheres podem se ver presas em relacionamentos abusivos sem ter os recursos emocionais ou psicológicos para sair deles. Esses padrões de gênero, quando não desafiados desde cedo,
formam um ciclo vicioso que perpetua a violência em diversas formas. A socialização de gênero desde a infância também tem um impacto significativo na autossuficiência emocional. Enquanto meninos são incentivados a buscar independência e liderança, meninas são muitas vezes ensinadas a depender emocionalmente dos outros. Essa dependência se reflete na maneira como elas lidam com relacionamentos na vida adulta, onde podem se sentir incapazes de viver sem a aprovação ou controle de outra pessoa. Isso é especialmente perigoso em relacionamentos abusivos, onde o parceiro abusivo se aproveita dessa dependência para aumentar seu controle e domínio. Portanto, os primeiros anos de vida, quando as crianças ainda estão aprendendo sobre seus papéis na sociedade, são fundamentais para a formação de padrões emocionais que podem levar à aceitação de violência ou ao estabelecimento de relações baseadas em controle. É essencial que os pais, educadores e responsáveis estejam cientes do impacto da socialização de gênero desde a infância. Para combater essas normas, é necessário um esforço consciente para oferecer a meninos e meninas oportunidades iguais de desenvolverem seus potenciais sem as limitações impostas pelos estereótipos de gênero. Incentivar as crianças a brincar livremente com brinquedos que não sejam restritos por um gênero específico pode ajudar a construir uma mentalidade mais aberta, onde o respeito, a empatia e a colaboração sejam a base de qualquer relacionamento, prevenindo assim o feminicídio e outros tipos de violência. Tópico 2. Mudança de mindset. Como desafiar os brinquedos e a socialização tradicional. A chave para quebrar os ciclos de violência e controle em nossos relacionamentos futuros começa na infância, e uma das ferramentas mais poderosas para isso é a mudança de mindset, particularmente quando falamos sobre os brinquedos com os quais nossas crianças brincam. Para entender como a socialização de gênero pode ser desafiada desde cedo, é fundamental perceber como os brinquedos moldam a visão de mundo das crianças e, com isso, as atitudes que elas levam para a vida adulta. A ideia de que certos brinquedos são para meninos e outros para meninas precisa ser desconstruída. Brinquedos que reforçam os estereótipos de gênero não só limitam o desenvolvimento da criança, mas também reforçam a ideia de que as diferenças de gênero são intransponíveis. Portanto, oferecer brinquedos neutros, que não sejam associados a um papel social específico, pode ser uma maneira eficaz de fomentar um desenvolvimento mais equilibrado e saudável. Os brinquedos desempenham um papel crucial na construção de habilidades emocionais e sociais, e é por meio deles que as crianças aprendem sobre colaboração, competição, empatia, liderança e até mesmo sobre controle e submissão. Quando damos a meninos e meninas a mesma oportunidade de brincar com jogos de construção, por exemplo, ou com brinquedos que envolvem cuidados e afeto, estamos permitindo que eles desenvolvam uma gama mais ampla de habilidades emocionais, essenciais para a criação de relacionamentos mais respeitosos e equilibrados. A ideia de que meninos devem sempre estar envolvidos em jogos de ação e competição, enquanto meninas devem se concentrar em brinquedos de cuidado, como bonecas e casinhas, é limitante e prejudicial para ambos os gêneros. Ao desafiar esses padrões desde cedo, podemos fomentar um espaço onde meninos aprendem a cuidar e meninas aprendem a ser líderes, criando um ambiente mais igualitário e, consequentemente, mais saudável para todos. A mudança de mindset também envolve quebrar a mentalidade de posse e controle, especialmente no que se refere ao modo como meninos e meninas aprendem a lidar com o poder e as relações de dominação. Brinquedos como armas de brinquedo, carrinhos de corrida e outros itens que estimulam a competição e o controle podem ensinar os meninos a associar esses comportamentos à sua masculinidade. Isso não significa que meninos não devem brincar de forma ativa ou competitiva, mas sim que esses comportamentos devem ser equilibrados com outros que incentivem a empatia e o cuidado. Da mesma forma, brinquedos para meninas, que reforçam a ideia de que seu papel é cuidar e agradar, precisam ser questionados. A sociedade precisa repensar a forma como define o que é masculino e feminino, incentivando os dois gêneros a desenvolverem habilidades emocionais e sociais igualmente ricas, sem os limites que a socialização de gênero tradicional impõe. Brinquedos neutros em termos de gênero são uma excelente forma de iniciar essa mudança. Ao permitir que as crianças escolham brinquedos que não sejam definidos pelo gênero, damos a elas a liberdade de explorar uma gama mais ampla de interesses e habilidades. Por exemplo, se uma menina brinca com um conjunto de ferramentas ou se um menino brinca de cozinhar com uma panela,
eles estão sendo incentivados a se expressar de maneira mais livre e sem as amarras do que a sociedade espera deles. Esse tipo de liberdade de escolha vai além dos brinquedos, e ele se reflete em como esses indivíduos vão agir na vida adulta, sendo mais capazes de quebrar ciclos de abuso, controle e subordinação que muitas vezes caracterizam os relacionamentos abusivos. Quando a sociedade permite que crianças se expressem sem limitações, está criando uma geração mais capaz de entender e respeitar a diversidade nas relações interpessoais. Além disso, é importante lembrar que educar para a igualdade de gênero desde cedo não é apenas sobre mudar os brinquedos. Também envolve a conscientização de pais, educadores e a sociedade como um todo sobre o impacto da socialização de gênero na infância. Muitas vezes, as atitudes e comportamentos preconceituosos são aprendidos a partir do ambiente familiar, onde meninas e meninos são tratados de forma diferente, mesmo sem perceberem. Um pai que diz a seu filho para não chorar, ou uma mãe que incentiva sua filha a ser gentil e cuidar dos outros, está, sem querer, reforçando estereótipos de gênero. Quando educamos para que tanto meninos quanto meninas tenham as mesmas oportunidades de explorar sua criatividade, suas emoções e suas habilidades, estamos dando a eles as ferramentas necessárias para construir relações mais equilibradas e respeitosas no futuro. Portanto, desafiar os brinquedos e a socialização tradicional de gênero é uma ação que deve começar desde cedo, em casa e nas escolas. A mudança de mindset é uma ação poderosa que pode reverter muitos dos problemas relacionados à violência de gênero e ao feminicídio, promovendo um ambiente de respeito mútuo e igualdade. Ao encorajar meninos e meninas a se expressarem sem limitações, estamos formando uma sociedade que sabe que o respeito, o amor e o cuidado devem ser os pilares de qualquer relacionamento. Tópico 3. Relacionamentos abusivos e sinais de alerta na infância. Os sinais de relacionamentos abusivos podem se manifestar muito antes de se tornar um problema em relacionamentos amorosos na vida adulta. Na infância, meninos e meninas começam a aprender sobre controle, possessividade e ciúmes de maneiras que muitas vezes passam despercebidas. Esses comportamentos, que inicialmente podem ser vistos como simples brincadeiras ou desentendimentos, muitas vezes refletem atitudes mais profundas que, quando não são tratadas, se transformam em padrões de relacionamento abusivos no futuro. Ao olharmos para os brinquedos e brincadeiras, podemos perceber como as crianças começam a moldar essas ideias. Brincar de mandar e obedecer com bonecas ou jogos de simulação, como casinha, pode ensinar a ideia de que algumas pessoas têm o direito de controlar outras, e que isso é aceitável. Esse tipo de socialização precisa ser desafiado, com a conscientização de que relacionamentos saudáveis são baseados em respeito mútuo, não em controle ou subordinação. Meninos que crescem brincando com brinquedos de controle e poder, como carrinhos de corrida, bonecos de ação e jogos de combate, podem começar a associar a ideia de liderança à força física, dominância e, em alguns casos, até à violência. Esses brinquedos, em sua maioria, não estimulam o desenvolvimento de habilidades emocionais ou a comunicação respeitosa. Em vez disso, ensinam que a solução para os problemas é a ação física ou o uso de força para prevalecer. Quando esses meninos entram na adolescência e, eventualmente, na vida adulta, muitos deles podem transferir essas atitudes para os relacionamentos, acreditando que a agressividade ou o controle são formas legítimas de lidar com os conflitos. O ciúmes excessivo, o controle das ações do parceiro e a tentativa de isolar a pessoa de seus amigos e familiares são apenas algumas das manifestações desses comportamentos, que podem ser rastreados até a infância, se observados de perto. Para meninas, a socialização de gênero muitas vezes reforça a ideia de que elas devem ser passivas e cuidadosas, muitas vezes colocando o bem-estar dos outros à frente do seu próprio. Ao brincar com bonecas, muitas vezes são ensinadas a ser cuidadoras, subentendendo que seu valor está em agradar e atender às necessidades dos outros. Esse comportamento, quando não é questionado, pode levar as meninas a aceitarem relações abusivas na vida adulta, onde a sua autoestima e independência ficam em segundo plano. A normalização do cuidado sem o devido reconhecimento das suas próprias necessidades cria um terreno fértil para a dependência emocional, onde elas podem se sentir incapazes de agir ou sair de um relacionamento tóxico, acreditando que devem suportar as dificuldades ou que é sua responsabilidade salvar o parceiro. Isso resulta em uma aceitação implícita de comportamentos abusivos,
o que torna mais difícil para elas identificar e sair de situações de abuso emocional ou físico. Portanto, a educação emocional desde a infância é crucial para que as crianças possam identificar os sinais de um relacionamento abusivo e, mais importante, aprender a estabelecê-los. Os pais e educadores precisam estar atentos a comportamentos como possessividade e ciúmes excessivos em brincadeiras, como também em como as crianças se relacionam com os brinquedos. Incentivar os meninos a expressarem suas emoções de forma saudável e as meninas a se colocarem como iguais, sem a necessidade de agradar ou salvar os outros, é fundamental para quebrar esse ciclo. Ao ensinar às crianças desde cedo sobre respeito, consentimento e a importância de estabelecer limites saudáveis, podemos evitar que esses comportamentos se perpetuem na vida adulta. Isso deve ser feito de maneira contínua, com conversas abertas sobre os direitos e a dignidade de cada pessoa, e promovendo relacionamentos baseados em igualdade. Além disso, é importante que os pais e educadores saibam identificar os primeiros sinais de alerta de relacionamentos abusivos na infância. Se uma criança demonstra comportamentos de controle, como tentar isolar outros colegas de suas amizades ou exibir sinais de possessividade excessiva em brincadeiras, isso deve ser tratado de imediato. De forma semelhante, meninas que expressam dificuldade em afirmar seus próprios desejos ou que se sentem responsáveis por agradar os outros a todo momento também estão mostrando sinais de dependência emocional. Essas atitudes não podem ser ignoradas. Ao invés disso, devem ser abordadas de forma cuidadosa, mas firme, para garantir que as crianças aprendam a importância do respeito aos limites do outro, do empoderamento pessoal e da autoestima saudável. Ao agir para mudar esses padrões de comportamento desde a infância, estamos ajudando a criar adultos mais seguros de si, com a capacidade de estabelecer relações saudáveis e equilibradas. Isso pode ser feito por meio de intervenções em casa e na escola, com o apoio de psicólogos e pedagogos especializados, que podem ajudar a monitorar o desenvolvimento emocional das crianças e promover atividades que incentivem o respeito mútuo e o diálogo aberto. A mudança começa com a conscientização dos sinais de alerta e com a educação que empodera as crianças a construir uma visão de mundo mais equilibrada e livre de violência. Tópico 4. Prevenção e proteção desde a primeira infância. A prevenção e a proteção contra o abuso e a violência começam muito antes de as crianças se envolverem em qualquer tipo de relacionamento. Na verdade, o processo começa desde a primeira infância, onde os valores, atitudes e comportamentos que as crianças internalizam podem ter um impacto duradouro em como elas irão lidar com as relações na vida adulta. No centro dessa prevenção está o conceito de autossuficiência emocional e o desenvolvimento de limites saudáveis, que ajudam as crianças a entender desde cedo que devem se valorizar, se respeitar e, mais importante, que têm o direito de ser tratadas com dignidade e respeito. Quando as crianças, tanto meninos quanto meninas, aprendem a ter autoestima e autonomia desde a primeira infância, elas são mais propensas a estabelecer relacionamentos equilibrados, sem a necessidade de submeter suas vontades aos outros. Um dos aspectos mais importantes para a prevenção de relacionamentos abusivos é a promoção de brinquedos que incentivem a autossuficiência e a resolução saudável de conflitos. Brinquedos como jogos de construção, onde as crianças podem criar e moldar o seu próprio mundo, ou brinquedos que incentivem a liderança e o trabalho em equipe, são fundamentais para o desenvolvimento de uma mentalidade mais independente e assertiva. Além disso, atividades que promovam o trabalho colaborativo, como jogos de tabuleiro e desafios de grupo, ajudam as crianças a entender que, em um relacionamento saudável, as decisões e as responsabilidades devem ser compartilhadas, e não impostas por uma única parte. Esses brinquedos também ajudam a ensinar que a liderança não significa controle ou dominação, mas sim a capacidade de ouvir, respeitar e guiar com empatia. Outra parte vital da proteção infantil é a educação emocional, que envolve ensinar as crianças a reconhecerem e expressarem suas emoções de maneira saudável e apropriada. Desde os primeiros anos, é importante que as crianças compreendam que não há emoções certas ou erradas, mas sim maneiras adequadas de expressá-las. Quando as crianças aprendem a identificar o que estão sentindo, seja raiva, frustração, tristeza ou alegria, e são ensinadas a lidar com essas emoções de maneira construtiva, elas desenvolvem uma resiliência emocional que as ajuda a navegar em situações difíceis, sem recorrer a comportamentos violentos ou passivos.
A educação emocional também envolve a capacidade de autocontrole, que permite à criança estabelecer limites claros e firmes, sabendo quando se afastar de situações que possam se tornar prejudiciais. A comunicação aberta também desempenha um papel essencial nesse processo. Ao criar um ambiente familiar onde as crianças se sintam confortáveis para falar sobre seus sentimentos, desejos e preocupações, os pais podem ajudar a prevenir que atitudes abusivas se desenvolvam na vida adulta. Isso significa que os adultos ao redor da criança, pais, professores e mentores, devem ser acessíveis e dispostos a ouvir, sem julgamentos. Crianças que são ensinadas desde cedo que têm o direito de expressar seus sentimentos de maneira honesta, sem medo de retaliação ou crítica, têm mais chances de crescer com uma visão equilibrada sobre o que constitui um relacionamento saudável e respeitoso. As conversas sobre respeito, consentimento e igualdade devem ser contínuas e claras, ajudando as crianças a internalizar esses valores. Além disso, a exposição a modelos positivos é fundamental para que as crianças compreendam o que é um relacionamento saudável. Meninos e meninas precisam ver exemplos de adultos em suas vidas que tratam os outros com respeito, igualdade e empatia. Quando as crianças observam que seus pais, familiares ou figuras de autoridade agem de forma respeitosa e amorosa, elas aprendem a valorizar esses comportamentos e a entender que isso é o que devem esperar e procurar em seus próprios relacionamentos. Um modelo de respeito mútuo, onde os adultos trabalham em parceria para resolver problemas e tomar decisões, ajuda as crianças a compreenderem a importância da colaboração e do compromisso em qualquer tipo de relação. Em relação à proteção física e emocional, é vital que as crianças sejam ensinadas a reconhecer o que é comportamento abusivo e a saber como reagir. Embora o conceito de abuso físico ou emocional seja complexo para uma criança pequena, ela pode aprender a identificar sinais de desrespeito, como agressões verbais, humilhações ou controle excessivo. Ensinar as crianças a se sentirem seguras ao buscar ajuda quando se deparam com tais situações, seja com um adulto de confiança, seja por meio de organizações de apoio, é essencial para a criação de um ambiente de segurança e proteção. Isso deve ser feito de maneira cuidadosa, com a linguagem apropriada para cada faixa etária, garantindo que a criança se sinta confortável para pedir ajuda e que ela entenda que o abuso nunca deve ser tolerado. Portanto, a prevenção e proteção desde a primeira infância não envolvem apenas medidas punitivas, mas a criação de um ambiente educacional e emocional saudável, onde as crianças aprendem a se respeitar e a respeitar os outros, compreendem a importância dos limites e desenvolvem um sentido de autoestima e independência. Ao promover essas qualidades desde os primeiros anos, as crianças terão as ferramentas necessárias para crescer em um mundo mais equilibrado e menos propenso a relações abusivas, criando uma sociedade mais justa e saudável no futuro. Tópico 5. A relação entre o tipo de brinquedo e a construção de autoestima. A autoestima, especialmente na infância, é um fator fundamental que impacta o comportamento de uma criança ao longo da vida, influenciando diretamente as escolhas que ela fará em seus relacionamentos, tanto na adolescência quanto na vida adulta. Os brinquedos têm um papel crucial na construção dessa autoestima, pois são ferramentas de aprendizado que, muitas vezes, carregam consigo valores e expectativas sobre o que cada gênero pode ou deve fazer. Quando uma criança tem a oportunidade de brincar com brinquedos que estimulam sua independência, criatividade e confiança, ela está desenvolvendo uma base sólida para se tornar uma pessoa autossuficiente, segura de suas escolhas e capaz de estabelecer limites saudáveis em qualquer tipo de relacionamento. Ao contrário, brinquedos que reforçam estereótipos de gênero, como bonecas que ensinam as meninas a serem cuidadoras ou carrinhos que ensinam os meninos a serem líderes agressivos, podem prejudicar a construção de uma autoestima equilibrada, levando a um sentimento de inadequação ou dependência em relação aos outros. Meninas, por exemplo, que brincam apenas com brinquedos associados a cuidado, como bonecas ou brinquedos de cozinha, podem internalizar a ideia de que seu valor está em agradar os outros, cuidar das necessidades alheias e ser submissa. Isso diminui sua confiança em relação ao que podem conquistar sozinhas, tornando mais difícil para elas se afirmarem como líderes, profissionais ou até mesmo em relacionamentos. Ao contrário, meninos que são constantemente expostos a brinquedos que reforçam a ideia de liderança através do controle e da agressividade, como figuras de ação ou brinquedos militares, podem desenvolver um senso de superioridade que pode resultar em um comportamento controlador e abusivo.
brinquedos, nesse sentido, não são apenas formas de entretenimento, eles carregam mensagens poderosas sobre o que é esperado de uma criança, com base no seu gênero, e impactam diretamente sua percepção sobre si mesma e seu papel na sociedade. Por isso, a escolha do tipo de brinquedo tem um impacto profundo na formação da autoimagem da criança. Brinquedos que incentivam a criatividade e a independência são os melhores aliados na construção de uma autoestima saudável. Jogos de construção, quebra-cabeças, brinquedos que permitem a expressão artística, como tintas, argilas e instrumentos musicais, ajudam a criança a entender que ela tem o poder de criar, decidir e se expressar de maneiras únicas. Esses brinquedos não são limitados por gênero e não impõem um modelo de comportamento, mas oferecem um espaço onde a criança pode explorar e descobrir suas próprias habilidades, talentos e interesses. Meninas que brincam com brinquedos de construção, por exemplo, aprendem a resolver problemas, a trabalhar com lógica e a tomar decisões, desenvolvendo confiança em sua capacidade de dominar situações de complexidade. Além disso, brinquedos que incentivam a cooperação e a empatia, como jogos de equipe ou brinquedos que envolvem cuidados com o outro, como animais de pelúcia ou atividades de cuidar de plantas, ajudam as crianças a desenvolver um senso de solidariedade e responsabilidade. Essas habilidades são essenciais para qualquer tipo de relacionamento saudável, seja entre amigos, familiares ou parceiros românticos. No entanto, esses brinquedos devem ser oferecidos de forma a não reforçar a ideia de que o valor de uma criança está no que ela faz para os outros. O brinquedo deve ser uma ferramenta para o desenvolvimento da empatia e responsabilidade, sem transformar a criança em uma figura dependente ou submissa, cuja autoestima dependa de agradar aos outros. Para os meninos, brinquedos que incentivem o desenvolvimento de habilidades emocionais também são essenciais para que eles aprendam a se expressar de forma saudável e não violenta. Brinquedos que envolvem gestão emocional, como jogos de tabuleiro que exigem paciência e estratégia, ou atividades que envolvem diálogo e negociação, podem ajudar os meninos a aprender a lidar com frustrações, a respeitar as opiniões dos outros e a resolver conflitos sem recorrer à violência ou agressão. Meninos que crescem brincando com brinquedos que estimulam esses comportamentos tendem a se tornar adultos mais equilibrados emocionalmente, com a capacidade de estabelecer relações baseadas em respeito e empatia. Por fim, a escolha consciente de brinquedos deve ser um esforço de desconstrução de estereótipos de gênero. Quando meninos e meninas têm acesso aos mesmos tipos de brinquedos, que desafiam as normas tradicionais de gênero, eles aprendem que suas capacidades e interesses não estão restritos a um conjunto específico de comportamentos. Isso contribui para a construção de uma autoestima sólida e a promoção de uma mentalidade de igualdade, onde cada criança sabe que seu valor não depende do que ela faz para os outros ou do que a sociedade espera dela com base no seu gênero. Em vez disso, seu valor está na sua capacidade de se expressar, criar, se conectar e, principalmente, respeitar a si mesma e aos outros. Assim, a relação entre o tipo de brinquedo e a construção de autoestima é indiscutível. Brinquedos que estimulam a liberdade de expressão, a criatividade, a resolução de problemas e a empatia são ferramentas poderosas para garantir que meninos e meninas cresçam com uma percepção saudável e equilibrada de si mesmos, com a capacidade de estabelecer relações baseadas no respeito mútuo e na igualdade. Isso não só contribui para o desenvolvimento individual, mas também forma uma base sólida para a prevenção de abusos e relações tóxicas no futuro. Agora que você compreende o impacto profundo que a socialização de gênero, os brinquedos e a educação emocional têm na formação de relações saudáveis ou abusivas, é hora de refletir sobre o papel que você pode desempenhar. Como pais, educadores, ou mesmo indivíduos conscientes da importância dessas questões, podemos todos contribuir para uma mudança significativa. Ensinar as crianças desde cedo a estabelecerem limites saudáveis, a se expressarem de forma equilibrada e a respeitar os outros é um passo fundamental para a prevenção do feminicídio e outros tipos de violência. Não é apenas sobre desconstruir estereótipos, mas sobre construir uma base sólida de autoestima, empatia e respeito mútuo. Você já parou para pensar sobre os brinquedos com os quais as crianças ao seu redor estão brincando? E como esses brinquedos podem estar moldando suas crenças sobre si mesmas e sobre os outros? Se você perceber que está contribuindo para a perpetuação de estereótipos de gênero, é hora de agir e mudar essa mentalidade.
Por isso, o próximo passo está em suas mãos. Comece a questionar, a mudar as práticas e a promover um ambiente que ofereça às crianças uma visão de mundo mais igualitária e respeitosa. Agora, imagine se cada um de nós fizesse essa mudança. Como seria o futuro de nossa sociedade? Ao transformar a maneira como socializamos as crianças, podemos evitar que padrões de abuso, controle e violência se perpetuem, garantindo que nossas gerações futuras construam relacionamentos mais saudáveis e respeitosos. E para continuar aprendendo sobre como podemos transformar a forma como educamos, ensine, compartilhe e inspire outros a fazerem o mesmo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos que vão te ajudar a fazer uma diferença real. Vamos juntos mudar esse ciclo.